Ó, amanhã também tem Botafogo, vai pegar o Bahia, jogo no Nilton aqui no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Você vai ver ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. Bruno Halper, ele sabe tudo de Botafogo, vai contar pra gente. Tudo bem, Bruno? Salve, salve, Escobar. Grande abraço a todos. Quarta-feira, decisiva para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro, quinto colocado com 40 pontos, recebe o Bahia, sexto com os mesmos 40 pontos. O time baiano tem ainda um jogo a menos que os cariocas. Quem vencer pode entrar no G4, mas vai depender aí de um tropeço do Mirassol na rodada. Para amanhã, o técnico David Ancelotti tem a volta da dupla de zaga titular, o Barbosa e o Caio Pantaleão, que cumpriram suspensão na derrota para o Fluminense no Clássico no Maracanã. Eles voltam em um momento de instabilidade da defesa, que sofreu 13 gols nos últimos 10 jogos. Na frente, a novidade deve ser o Arthur Cabral, que não começou a partida contra o Fluminense em função de um desgaste físico. Certo que o Ancelotti não conta com o Montoro, que está com a seleção argentina no Mundial Sub-20, e também o Matheus Martins, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Botafogo, que venceu apenas uma das últimas 5 partidas no Brasileirão, precisa reagir amanhã, 9h30 da noite, no Nilton Santos contra o Bahia, Escobar. Valeu, Bruno Halper, nasceu para ser repórter. Um abraço para você, queridão. Voltando a falar de Botafogo e Bahia, o histórico desse confronto é 17 vitórias a 14 para o Bahia. Mas beleza, o Botafogo tem lá suas boas histórias para contar também. O Globo Esporte, orgulhosamente, apresenta 4 vitórias inesquecíveis sobre o Bahia que eu já nem lembrava mais. 1992, o Botafogo mandava os jogos no Caio Martins, em Niterói. O Bahia saiu na frente e o Botafogo abusando de perder gol. Pera aí, Renato Gaúcho, não bate o escanteio ainda. Eu venho do futuro com uma notícia boa e outra ruim. A ruim é que não existe mais orelhão e a boa é que a virada do Botafogo vai começar agora. Chicão empatou de cabeça. É nome de craque, hein? Que isso, Chicão? Que golaço, Chicão! Valeu, filhão. Gilmar Francisco fez o segundo. E Valdeir, The Flash, passou pro Chicão matar o jogo. Agora imagine entrar no Maraca em 95. Lá embaixo, um time histórico do Botafogo. E ali do lado, uma visitinha especial. Impressionante na arte de não se cansar de ser ídolo. Na arquibancada, gritando seu próprio nome. O Túlio estava suspenso naquele dia. Aí, quem assumiu a bronca foi o Narciso. Fez o primeiro gol para cima do Bahia. E sofreu o pênalti do segundo. Na ausência dele, quem não tem Túlio Maravilha vai Narciso Maravilha. Vamos lá, Fogão! Em 2001 já não tinha Túlio nem Narciso. E o Botafogo passou um perrengue contra o Bahia. Levou 2 golaços. Mas tinha Rodrigo Beckham. Parecia ou não parecia? Aí. O Beckham deu passe pro gol do Thailson. E fez os outros 2. 3-2 Botafogo. Todos os tipos de torcedor vibrando, feliz com o seu time. Isso é muito bonito. Botafogo desde 1910. O Beckham era sósia, mas o Seedorf era de verdade. Teve helicóptero, teve dirigível, uma festa incrível para a chegada do craque e mandou um recado para a galera. Muito obrigado por tudo, mas eu quero mesmo é ver o Cidinho. Ah, seu desejo é uma ordem. Cidinho, 19 anos, ganhou a primeira chance como titular e botou o Bahia no bolso. Fez o primeiro de cabeça e recebeu os aplausos do Seedorf. Fez o segundo. E a essa altura o holandês já estava com medo de pegar um banquinho. Elkeson fechou a conta. 3-0 num jogo especial no Nilton. A noite em que a torcida foi receber o Sidão e acabou ovacionando o Cidinho. O joga amanhã também. 21h30 contra o Bahia. E aí? E aí que alguns jogadores retornam, como por exemplo, a dupla de zaga, que foi uma bizarrice.
a dupla de zaga contra o Grêmio, porque a que jogou contra o Fluminense... Achei que foi bom. Não foi, você gostou? Foi bem. É uma boa dupla. Eu acho O Gabriel que estreou bem, mas o David Ricardo foi mal no jogo, embora seja um bom jogador. E a musiquinha do Vitinho vai ter hoje aqui no programa? Pô, que isso, cara. Rapaz, coitado do Vitinho, né? O torcedor, não merece, não. O torcedor não tem tempo, mas depois pode seguir. Eu não abri pra ver. É boa? Não, é boa. Botaram os erros dele na zona ofensiva, que são muitos. E aí puseram a musiquinha lá zoando. E foi o próprio Botafoguense que fez. Mas a dupla de zaga reserva jogou contra o Fluminense, porque contra o Grêmio, o Barbosa tomou o terceiro amarelo e o Pantaleão não tinha amarelo no jogo. Acabou a partida, ele reclamou, tomou um amarelo pós-jogo. Aí o que ele fez? Ele continuou reclamando. Aí tomou outro amarelo. Então ele foi expulso, não pôde jogar contra o Fluminense. E amanhã volta a dupla de zaga titular do Botafogo, o Joaquim Correia também, e tinha mais um jogador suspenso, que eu não estou me lembrando agora, mas que também retorna contra o Grêmio. O Botafogo pode ter um time titular mais interessante até do que o do último domingo, que foi muito mal, e tem uma pressão natural muito grande, não só em cima do trabalho do Ancelotti, como em todo o time, porque o Botafogo, a gente vem falando aqui, precisa vencer para estar na Libertadores e também na Copa do Brasil, embora haja um movimento na CBF para colocar todos os 20 clubes da Série A novamente de forma automática na Copa do Brasil já em 2026. Só que, enquanto isso, o Botafogo precisa garantir vaga e esse jogo é fundamental. O Bahia tem 40 pontos, o Botafogo também. O Botafogo está na frente, mas tem um jogo a mais. Então não pode nem pensar em empatar o jogo contra um time que vem atuando muito bem. O jogo do time do Rogério Ceni vem encaixando tão bem contra o Botafogo que mesmo em 2024, no melhor ano recente do clube, o Bahia não perdeu para o Botafogo, empatou no Newton Santos na Copa do Brasil, venceu lá na volta, um jogo até polêmico, e aí o Bahia se classificou para as quartas. No Brasileirão foi 2-1 Bahia aqui, e teve até um fato peculiar, porque era o início do trabalho do Arthur Jorge. O jogo estava 1-1, ele colocou o Alexander Barbosa de centroavante, o Igor Jesus ainda não tinha chegado, aí o Botafogo tomou o gol, 2-1. E agora, já com o Renato Paiva no primeiro turno, o Botafogo estava muito desfalcado, foi lá a Salvador, perdeu por 1-0, num jogo que nada acontecia. Aí o Eric Pulga conseguiu passar entre o Newton e o Marlon Freitas, fazer a jogada e saiu o gol. Mas para o jogo de amanhã eu vejo um duelo bem equilibrado mesmo. O Bahia não vinha bem até vencer o Palmeiras. E o Rogério Ceni falou tanto sobre a construção do Bahia, e é até irônico, porque o gol do Ademir foi com a bola longa, foi com a bola direta, é mais um fator para o Botafogo tomar cuidado. O goleiro Ronaldo ele fez aquele lançamento perfeito, o Ademir conseguiu tirar 3 da defesa do Palmeiras para fazer o gol, então um lance muito rápido também. Se o Botafogo se mandar ao ataque de qualquer jeito, pode dar essa possibilidade também da ligação direta para um time que sabe construir. O jogo, assim, fundamental. O Botafogo tem outros jogos importantes, tem um jogo no final de semana contra o Inter, fora de casa, depois tem clássico com o Flamengo em breve, muita coisa acontecendo, e é o momento de se equilibrar ali no G6, porque um time que deveria brigar pelos títulos, mas acabou não brigando em 2025, ao meu ver, tem pelo menos a obrigação de estar no G4. Só que Mirassol e Bahia estão dificultando bastante as coisas. Hoje, ao meu ver, o Mirassol é o favorito a ser o 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras brigando por título, Cruzeiro e Mirassol ali, 3ª e 4ª vaga, e o Botafogo vai ter que lutar muito para entrar nesse G4. Então, se vier o G6 por enquanto, Ilan, é lucro pro Botafogo e passar muito pelo jogo de amanhã. Mirassol, 4º colocado, é? Para mim é um favorito pelo que vem fazendo e pela pontuação. Vocês acham também? O Raiz acha que o Mirassol vai terminar no G4, esse campeonato? Segura até lá? Cara, a gente tá na reta final do campeonato, né? Mas eu acho que o Mirassol tá naquele momento que começou a cambalear um pouquinho. Perdeu alguns pontos importantes recentemente, tem um trabalho espetacular, e aí vai depender muito do que vai fazer o Botafogo, o próprio Bahia, o São Paulo, que estava ali na briga também, mas caiu de rendimento, perdeu um jogo importante contra o Ceará, foi eliminado, tá com essa ressaca da eliminação. Eu ainda não acredito que o Mirassol termine ali no G4. Eu acho que Botafogo, Bahia, São Paulo, até o Fluminense está chegando, né? Mas eu acho muito mais difícil para o Fluminense. Acho que ele Botafogo, Bahia e São Paulo vão acabar passando o Mirassol.
Mas São Paulo tá perdendo todo mundo, né? Perdeu do Ceará ontem, cara. Em casa. Eu tô achando Mas tem que pela camisa, né? curva Mas do tem campeonato, camisa. Tem o camisa. Fluminense termina na frente do São Paulo no É. campeonato, viu, Raíssa? Também acho. Até a eliminação na Libertadores, né? O São Paulo vinha bem com o Crespo. Aí foi eliminado para a LDU. Jogo seguinte, com aquela ressaca toda, perdeu essa partida importante pro Ceará. Eu acho que o Crespo ainda tem capacidade de conseguir superar essa pressão, né? Esse momento complicado do São Paulo. É um time que vinha demonstrando coisas interessantes. Mas vamos ver, tá acreditando no Fluminense, Ilan? Não, assim, não sei se para G4, mas eu acho que o Fluminense nesse momento tá com uma curva mais ascendente do que o São Paulo, né? Pode ser momentânea, também pode. Fala. Não, é só por isso, só para pontuar que o São Paulo vem de 4 derrotas seguidas, as 2 para a LDU na Libertadores, Santos e o Ceará ontem em casa. Acabou sendo eliminado da Libertadores e já com o Crespo também tinha sido eliminado na Copa do Brasil pro Atlético Paranaense, que agora vive um bom momento na Série B, mas na época estava bem mal na Série B. Então o São Paulo, no final das contas, só tem como brigar por G6 ou G4 e vive um mau momento já na curva descendente do campeonato. Qual vai ser o G6 do brasileiro? Não precisa falar na ordem, Tá. Mas quem são os 6 que vão ficar no G6? Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol, Botafogo e... Fluminense ou Bahia? Fluminense ou Bahia? Tem que escolher um. Bahia. Então você acha que vai manter o que tá ali. Eu acho que vai você acha que vai manter esse G6 aí, que pode não ser exatamente nessa ordem, mas ok. E você, Garoni? Eu acho que o Fluminense toma a posição do Botafogo, tá? Eu acho que o Fluminense vai entrar nessa briga. A gente precisa lembrar que o Fluminense tem 2 jogos a menos, né? Esses 2 jogos a menos do Fluminense, é claro que não dá pra cravar que serão 2 vitórias, mas já colocaria ele dentro do G6. E eu acho que o momento do Botafogo é muito ruim. É claro que a gente está falando agora do momento agora. Daqui a um mês pode ter mudado tudo de novo. O Campeonato Brasileiro é uma loucura. Você não tem uma linha reta. Mas eu vejo inclusive o Mirassol pegando o G4. Eu vejo uma disputa entre Botafogo, Bahia, São Paulo e Fluminense. Eu acho que o Fluminense está mais em ascensão, apesar de mudança agora. Tem que ver como é que vai encaixar o time do Zubeldia. Não dá para opinar muito sobre um trabalho que vai começar ainda, na verdade. Mas pelo que o Fluminense vinha apresentando até com o Renato, eu já achava que o Fluminense brigaria mais por esse G6 do que o São Paulo. E eu acho que o Botafogo, se não recuperar, se não virar a chave, vai começar um declínio que vai sair dessa disputa também. Só lembrando aqui, tá, a gente não registrou, mas o Ceará ontem ganhou do São Paulo em São Paulo, tá? 1-0, a gente até falava, o Ceará parece que pode começar a entrar no Z4 ali, mas o negócio não tá legal lá pro lado do São Paulo com o Crespo, não. O Ceará ganhou no Morumbi por 1-0. Quem serão os 6 primeiros, hein, Raíza? Você já falou? Raíza falou não, né? Fala, Raíza. Não, acho que Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, acho que o Mirassol entra nos 6 primeiros, não sei se é ali em quarto. Eu acho que o São Paulo vai terminar nesse G6, ainda acredito no São Paulo no G6, mesmo com o momento de declínio agora, acho que o Crespo vai conseguir dar essa volta por cima. E aí, Fluminense ou Botafogo, eu acho que o momento do Botafogo é bem crítico, vai depender muito desse jogo contra o Bahia, né? Porque o momento do Botafogo, o trabalho do David Ancelotti é muito crítico. Tá naquela fase, né, Bandeira, de estar prestigiado. David Ancelotti está prestigiado. Não Eu sei botei há quanto esse título tempo no ele meu canal ficará prestigiado. Já demitiu ele então, Bandeira? Eu botei ele. Foi você que assinou, pela então. gestão. Tá prestigiado, assinou a demissão dele. Então, peraí, a Raíza botou então Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol. Quem mais, Raíza, então? Como é que você completa aí o G6? Mais 2. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, o Mirassol. Acredito no São Paulo, termina no G6 ainda. Falta 1. E acho que fica ali entre Botafogo, Bahia e Fluminense. Acho que o Fluminense pode beliscar. O trabalho do Zubeldia a gente não tem como julgar ainda. Tem que dar um palpite, Raíza. Qual vai ser o 6? Tá difícil. Essa tá difícil. Tá? Mas eu vou no Bahia. Comprometa-se. Bahia. Papa, Bahia. Quem serão os 6 primeiros do brasileiro, Papa? Mirassol é o 6º. O 5º é o Fluminense. O 4º é o Bahia. O 3º é o Cruzeiro. O 2º é o Palmeiras e o 1º é o Flamengo.
Deu na ordem, ó. Cara, era deu no só meio, falar os deu 6, no né? meio do Bandeira, hein? Ninguém notou, não, mas deu no meio do Bandeira. Ninguém acredita mais no Botafogo, hein, Bandeira? Então, ninguém acredita mais, mas ninguém deu no meio do Bandeira, não. Botafogo fora da Copa do Olha o Brasil. maestro. Olha o O Botafogo maestro. só entra na Copa do Brasil com tapetão, hein? Botafogo fora daqui. Isso. Ó, imagina. Flamengo, Já estão armando, Cruzeiro. né? Tá ligado, né? Vocês já estão ligados, né? Estão ligados que já estão armando um tapetão aí na Copa do Brasil pro Botafogo Acabaram entrar, com a né? vaga direta por causa do Botafogo, aquelas rusgas lá em 2023, agora vão voltar por causa do Botafogo também. 5 primeiras fases Muito vai ser bom. jogo único, né? 5 primeiras fases na Copa do Brasil, mudanças na Copa do Brasil para o ano que vem, 5 primeiras fases, jogo único, só a Mas vai partir das aumentar os oitavas times, né? e de volta. Hã? A tendência é que E aumente jogo o número único de na volta. times. Número de times, sim, vai ter quase 200 times, né? 192, Jogo é único na isso? final também em campo neutro, hein? Jogo único na final, Jogo campo único neutro. na final em campo neutro. É isso, vai ter mudança pro ano que vem. Então, bom, não dei meu palpite aqui. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras. Cara, eu não tenho essa certeza absoluta toda, não, sabe? Sobre ninguém pode mais entrar. O Bragantino tá com quanto ali? Bragantino e Grêmio? Eu não acho tão Bragantino tá impossível. mal. Falta muito campeonato, O cara. Bragantino caiu muito tá de rendimento. tá em decadência, realmente. Mas os outros ali, ó, o Botafogo tá com 2 jogos a mais que o Fluminense, até o Grêmio. Cara, assim, eu acho que tá muito cedo, mas tem que dar um palpite, né? Vamos lá, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol. Vai dar no meio do Botafogo também? Eu não ia não, mas vou. Depois desse seu comentário. Bahia e Fluminense. Fluminense vai ser o sexto. Vai ser Eu o acho que vai ser o sexto, sexto. Eu acho que o Bahia termina em quinto. Acho que o Fluminense vai ser o sexto. Acho que o Botafogo sai. Tá muito tumultuado o negócio do Botafogo, né, cara? Eu acho que vai ter que resolver esse problema. Se demorar muito, daqui a pouco, né, começa a ficar meio ruim pra ele se manter ali em cima. Então, eu aposto em Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol, Bahia e Fluminense como os 6 primeiros. E nessa ordem, tá? Eu acho que o Mirassol pode ser o quinto e o Bahia o quarto. Mas tirando isso, acho que vai ser essa ordem. Acho que o Fluminense vai terminar em 6º lugar. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.